Salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho do Windows 11, tá gente? Recentemente eu fiz um vídeo aí falando do novo Pop! OS com o desktop do Cosmic, né? Que é desenvolvido aí pela System76, pela System76, né gente? Que é a empresa que desenvolve aí o Pop! OS e vende juntamente com alguns hardware, né? Mas adequadamente aí notebooks, né? Eles costumam vender muito notebooks empresariais e hardware, né? Computadores, enfim, equipamentos com esse sistema já embarcado ali, pré-instalado para essas empresas, né? E o Pop! OS ele tem revolucionado a questão aí do desktop Linux, porque ele realmente inovou na questão de desktop, tá gente? Como assim? Eles desenvolveram a sua própria interface, né, baseada no Cosmic, né? Eu não sei se ele é exatamente derivado do GNOME, mas ele foi inspirado ali porque desde as suas primeiras versões o Pop! É utilizado o GNOME como interface gráfica, né? E aí, né, como o GNOME ele é mantido por uma comunidade, né? Ele é uma interface totalmente open source, né? A System76, eles resolveram aí desenvolver o Pop! OS, talvez ali para ter a sua própria interface gráfica, ter um controle melhor do sistema, ou até mesmo entregar uma experiência um pouco mais final para os seus usuários, né? Um pouco mais minimalista e talvez até mais elegante, enfim, com mais recursos, né? Mais funcionalidades ali no seu sistema operacional. Eu não sei exatamente qual foi a motivação para isso, mas o GNOME ele sofre muitas mudanças, né, ao longo do tempo. E cada distribuição que utiliza o GNOME tende a entregar uma experiência diferente uma das outras. E eu acho que com o Cosmic isso vai ser um pouquinho mais engessado, né, porque as distribuições que embarcaram o Cosmic, né, que isso é possível, né, o próprio QuickOS já tem ali uma versão com o Cosmic, né, em beta. Eu acho que isso vai ser um pouquinho mais engessado, ou seja, tu vai conseguir ter um QuickOS da vida com o Pop Cosmic, né, com o Cosmic Desktop ali na sua versão natural, né, de fábrica ali, tendo todas as opções que o Pop! OS teria. Ou seja, tu vai ter uma distribuição Linux totalmente diferente do Cosmic, né, do Pop Cosmic, mas tu vai ter o desktop do Pop! OS, né, ali na tua distribuição, né? Isso vale para outras distribuições. Eu não sei se o Fedora vai trazer isso, mas muito provavelmente o Arch Linux vai trazer, o QuickOS já tem. E que eu me lembro é isso, né? Não sei se tem outras distribuições que tem aí o Cosmic Desktop aí em beta, já para você escolher na instalação. Eu não sei se o Debian já traz isso também, mas enfim, o QuickOS já tem uma versão com o Cosmic Desktop em beta. Não sei se ele já trouxe a versão final aí, até porque acabou de lançar o Pop versão final, né? Ainda tem alguns bugs, mas eu acho que isso vai ser corrigido ao longo do tempo, tá? E por que eu vou falar nesse vídeo do Windows 11? Bom, o Windows 11, pessoal, para mim, ele é um sistema referência no mercado de desktop, então não tem comparação, né? Tem que botar o Windows 11 e tem que botar o macOS. É claro que eu não tenho um Mac aqui para mostrar para vocês, mas quando o assunto é desktop, o Windows, ele realmente é assim, uma referência de mercado. Então é importante trazer esses comparativos para vocês. Nesse vídeo a gente vai comentar justamente isso. Bom, aqui pessoal, na minha área de trabalho, eu já queria adiantar para vocês porque estou utilizando o Windows 11 e ainda não migrei para uma distribuição Linux para utilizar aqui na minha máquina, tá? Bom, primeiro, tá gente, eu vendi a minha GPU, a minha GTX 1660 Super, e eu estou utilizando aqui o vídeo integrado. E para utilizar o vídeo integrado no Linux para gravar esse tipo de conteúdo que vocês estão vendo aqui, é um pouquinho sofrido. Primeiro porque eu não tenho um bom editor de vídeo disponível lá para conseguir fazer as edições do jeito que eu gosto de fazer. E eu estou pensando em usar o Kdenlive, né, lá no Linux. Porém o Kdenlive ele brilha em algumas coisas, como por exemplo, ele é muito flexível, então dá para você editar em máquinas bem fracas, utilizando principalmente ali o Proxy. Porém, para você inserir efeitos, essas coisas, você tem que criar isso fora do Kdenlive e importar para ele. Não é muito difícil fazer isso, porém o aplicativo web que eu utilizo para isso, que eu mais gosto, é o Clipchamp. E no Linux o Clipchamp ele só roda via web, ou seja, é complicado fazer isso no via web porque não dá para você pegar um trecho de um vídeo, botar lá e fazer isso e baixar, porque ele está demorando muito
muito para subir esses arquivos em nuvem e editar, né? Então o Clipchamp versão web ele sofreu essa mudança. Antes ele gerenciava os arquivos offline, né, na pasta do seu computador, mas agora você tem que subir na nuvem e fazer essa edição totalmente online. Então isso acaba atrasando demais aí. Aqui no Windows isso não acontece. Aqui no Windows eu posso utilizar o Clipchamp aqui e fazer essas edições local, né, localmente no meu sistema. Ou seja, o Clipchamp, por mais básico que ele seja, ele ainda atende essas necessidades que eu tenho, além de que eu vou poder utilizar todos os textos e efeitos que tem prontos dentro do aplicativo, né? A única limitação do Clipchamp em relação a outros editores é que ele é um pouquinho mais simples, né? E infelizmente para você renderizar em resoluções acima de Full HD 60 fps, você que assinar a versão Pro, tá? Então isso é um probleminha aí que a gente não é um problema, né? Mas é uma limitação do software, né, que a gente tem. Enquanto em editores como CapCut, o próprio Filmora, a gente já tem essas opções disponíveis mesmo nas versões gratuitas. Ou seja, eu costumo renderizar os meus vídeos em 2.5K, né, 1440p, e no Clipchamp eu só vou conseguir fazer a 1080. Então é uma limitação que eu vou ter que aguentar por um tempo aí até conseguir uma outra placa de vídeo, né? Eu só vou migrar de placa de vídeo agora para comprar uma RTX, tá? Eu quero pegar pelo menos uma RTX de 6 GB aí para poder conseguir fazer as edições aqui. Então, pessoal, tem um QR Code aqui na tela, né? Quem quiser ajudar a gente a atingir esse novo objetivo, né? Fica à vontade aí, qualquer valor vai ajudar bastante, né? Então, se você sentir no seu coração de fazer essa doação, fica à vontade aí, tem um QR Code aqui, né, aparecendo aí para vocês. Vocês podem estar mandando qualquer valor para lá e deixando uma mensagem, tá? Eu vou trazer para vocês um vídeo respondendo a essas mensagens e a essas perguntas que vocês enviarem. Então, se você quiser participar desse vídeo, né, onde eu vou estar respondendo essas perguntas, mande esse superchat através do QR Code. Aí você vai mandar o valor e vai mandar a sua mensagem. O valor, qualquer valor que você mandar, vai ajudar bastante. E aí eu vou trazer para vocês, né, uma série de vídeos respondendo a todas essas perguntas, tá, pessoal? Sem exceção. Claro, perguntas repetidas eu vou colocá-las em um único vídeo, tá? Para poder responder todo mundo que fez aquela pergunta. E aí eu vou colocar a lista de pessoas que fez aquela pergunta para vocês, né? Então isso vai ser bastante interessante aqui para o canal, porque a gente vai conseguir trazer vocês para participar de forma direta aqui, né, com a gente, né? Por mais que vocês não entrem em call com a gente em uma collab, mas vocês vão poder estar participando, deixando suas mensagens, né? Então todo mundo que mandar mensagem através do QR Code aí vai ser mencionado no próximo vídeo. A gente vai responder você diretamente, né, suas dúvidas, né? Enfim, você pode perguntar qualquer coisa relacionada ao conteúdo aqui do canal, né, a sistemas operacionais, software, indicação de distribuição. Você vai poder estar fazendo suas perguntas lá, inclusive sobre hardware, né? Se você quiser saber qual hardware para utilizar a distribuição XYZ, se a gente tiver, né, um padrão, né, genérico que sirva para todas as distribuições, a gente vai conseguir até mesmo trazer aí uma série de respostas para vocês relacionadas a esse tipo de assunto, tá? Mas voltando aqui a falar do Windows 11, basicamente, pessoal, o Windows 11 ele é aí basicamente uma versão atualizada do Windows 10. Claro que com um motor totalmente renovado, né, uma interface gráfica, uma UX UI totalmente modificada, né, roda em cima da base do Windows 10, que é o NT 10.0, 10.1 se eu não me engano, mas o fato é que ele é um sistema totalmente novo, né? O Windows 10 ele é muito bom, eu gosto, mas o Windows 11 é melhor, e ele é melhor simplesmente porque ele é melhor, tá, gente? E ponto. Não é porque ele é o mais recente, é porque ele tem muito mais recursos, ele tem muito mais capacidade gráfica de resolver as coisas que o usuário precisa. Então a Microsoft ela investiu pesado nisso aí, tá? Começando pela questão da integração com o telefone, tá, gente? Isso aqui tem me ajudado diariamente, todos os dias isso aqui tem me ajudado a gerenciar meus arquivos no telefone, mandar para o computador, editar, fazer uma edição rápida de uma imagem, compartilhar, tudo relacionado a compartilhamento de foto, edição, visualização de fotos do celular, no PC. Esse recurso da Microsoft aqui, cara, tem ajudado demais, tá? Uma outra coisa, pessoal, que o Windows 11 me permite é justamente fazer o que eu estou fazendo agora. Eu estou utilizando aqui, não estou utilizando o OBS para gravar a minha tela, eu estou utilizando aqui
o Camon Studio. E com o Camon Studio eu posso criar perfis de gravação, como é o caso desse perfil que eu criei aqui, onde eu estou gravando a 1080p 60 fps, tá? E aqui eu tenho duas cenas favoritas que eu criei. Eu tenho várias aqui, tá? Mas eu posso deixar aqui para exibir somente as favoritas, onde eu posso estar visualizando a minha câmera, clicando aqui, ou visualizando aqui a área de trabalho, né, fazendo essa alteração aí. Eu fiz a mudança aqui, eu não sei se ele vai dar um corte no áudio aí, mas aqui para mim tá fluido, tá? Então eu creio que também era influência da internet. Eu tentei fazer uma live anteriormente e não consegui, né? Porque eu estava utilizando o Wi-Fi e a minha placa Wi-Fi infelizmente está com problema e isso atrapalhou a nossa live. Aí eu não consegui executar o que eu gostaria de ter executado ontem, né? Então hoje a gente vai fazer uma live mais tarde aí para trocar uma ideia com vocês, bater um papo ao vivo e a gente vai discutir outras coisas relacionadas a Linux, Windows, hardware e desktop, beleza? Mas voltando a falar aqui, né, dessas features Windows 11, eu estou utilizando ele com vídeo integrado justamente por ele ter uma aceleração, né, com a Intel muito boa. Então ele consegue utilizar o hardware QSV, né, que é o QuickSync Video da Intel, que é um codec de aceleração da Intel que funciona através das placas Intel HD Graphics. Desde as séries, acho que 2500 para cá, todas têm o QuickSync ativado, tá? A maioria pelo menos tem, principalmente da 4000 para frente, todas têm essas tecnologias de aceleração de vídeo da Intel, permitindo que você consiga fazer a tua máquina fazer certos trabalhos que só era possível através de uma GPU dedicada, como era o meu caso. Então, por mais que eu não consiga hoje fazer uma live jogando algum jogo pesado, mas eu consigo streamar para vocês a minha tela, consigo gravar para vocês como eu estou fazendo agora e consigo até produzir um vídeo como esse, onde a gente tem a tela, né? Eu tenho aqui a minha facecam, né? Ou webcam aqui em segundo plano, é sobreposta em outra imagem, e isso aqui por si só já exige muito da máquina, né? Então é importante deixar isso claro para vocês, porque isso aqui é uma feature que muitas das vezes o Linux não consegue atender, né? Então desse lado aqui a gente vê que eu estou usando o hardware 3D da minha GPU e estou utilizando a decodificação de vídeo, né? Justamente para a gente conseguir entregar para vocês essa gravação. E o meu vídeo integrado é uma HD 630. Então, apesar de ser uma GPU já ultrapassada, ela já tem suporte à versão 12 do Direct, né, com nível de recurso 12.1, né, e a gente já consegue, né, pessoal, ter ali, né, de certa forma, né, uma boa experiência para quem vai criar conteúdos mais básicos, né, principalmente para quem vai gravar utilizando o próprio telefone e depois passar o vídeo para cá para editar. Tu vai conseguir utilizar o CapCut, o Filmora, como eu utilizo aqui diariamente, tranquilamente. Tá? Eu só vou parar de utilizar o Filmora esse mês porque eu não vou renovar o meu plano esse mês. Talvez eu renove no próximo mês. Nesse mês não vou conseguir fazer essa ativação do Filmora aí. Tá? Mas enfim, né, quem quiser também auxiliar, né, investir no canal, né, pode se tornar membro do canal, né, que tudo isso vai ajudando a gente a investir mais, né? Infelizmente no momento atual não tem como investir nessas coisas, tá? Então eu vou ter que utilizar certas alternativas, como é o caso o GIMP. Eu já não utilizo muito porque eu sempre utilizei muito o Canva, então eu utilizo o GIMP para fazer capas mais profissionais, né? Quando alguém me paga para fazer um serviço de design, aí eu utilizo programas mais profissionais, mas eu utilizo muito mais o GIMP do que Photoshop e outros. Para capas do canal eu utilizo o Canva, porque eu já tenho alguns modelos pré-definidos lá, então eu só pego minhas imagens e coloco lá e insiro os textos que eu quero inserir, tá? E para gravação eu utilizo muito o OBS, então para gravar a tela dá para utilizar o OBS tranquilamente, só não dá para fazer isso daqui que eu estou fazendo agora, né? O Camon Studio, nisso aqui, ele deu show, né, em relação ao OBS, porque ele consegue, né, fazer isso daqui sem travar. O OBS já não consegue. No OBS eu consigo gravar a cena da câmera e a cena da tela individualmente, mas eu não consigo gravar sobreposta igual eu estou fazendo aqui nesse momento com o Camon Studio. O Camon Studio aqui ele já se saiu muito melhor do que o próprio OBS. Porém, a transmissão é inevitável que eu tenho que utilizar o OBS ou fazer o que eu pretendo fazer, que é utilizar o StreamYard. Por quê? Porque como eu não vou fazer live de game, para fazer live de bate-papo com vocês, o StreamYard acaba até oferecendo muito mais recursos, então eu vou utilizar ele. Eu não sei se o Camon Studio
streamar nessa versão gratuita, tá? Provavelmente só dá para streamar utilizando a versão Pro. E aí eu não vou ativar a versão Pro dele para streamar no momento também. Se eu conseguir, né, se compensar, pode ser que eu faça isso e faça um teste para vocês, até para trazer um vídeo para vocês de review desse recurso que ele tem também. Então tudo isso, pessoal, graças ao Windows 11. O Windows 11 permite que a gente tenha certos benefícios de software. Então, não só uma ampla compatibilidade com o software do mercado, né, com todos os softwares do mercado, mas ele também, né, acaba te permitindo, né, abstrair, né, mais recursos desses softwares. Então no Linux eu não tenho como Studio, eu tenho o OBS, mas no Windows o OBS tem mais recursos. No Linux eu tenho o painel da NVIDIA, mas no Windows eu tenho muito mais recursos. Para quem tem RTX, no Linux também tem o painel da NVIDIA, mas tu não tem compatibilidade com o RTX Voice. E no Windows tu tem mais recursos, como o próprio NVIDIA Broadcast, onde tu consegue gravar tua tela, fazer transmissão de jogos com muito mais fluidez, mais desempenho do que o próprio OBS e até com alguns recursos mais legais ainda. Então o OBS, por mais que ele seja um software genérico de streaming, né, para fazer todo tipo de programação que o YouTube permite fazer, a NVIDIA, por a questão de jogos, ele acaba oferecendo um software muito mais robusto, que é o NVIDIA Broadcast. Então o Windows ele tem essa feature, não é uma feature, né, é basicamente um mérito, né, por ele ser o mais utilizado, né, mundialmente falando, por ele ser o sistema mais robusto do mercado, né, de varejo, de tudo. Todo tipo de nicho de mercado utiliza o Windows em algum ambiente, tá? Seja no supermercado, seja numa loja, seja no hospital, enfim, seja em um estúdio de gravação, qualquer lugar que você imaginar onde produza algum tipo de trabalho, conteúdo, né? Enfim, o Windows está lá para fazer alguma coisa. É claro que o Linux também é utilizado, mas ele é utilizado muito mais em servidores, assim como o Windows também é muito bem utilizado em servidores. Claro que 90% dos servidores, acredito eu, que seja Linux, assim como algumas pesquisas já mencionaram isso. Mas esse é o trunfo do Linux, ele é flexível, então para montar servidor, ele é mais volátil, né? Você consegue trabalhar mais ele, né? Enquanto o Windows Server, ele já é um sistema pronto, né? Então ele tem muito recurso? Tem, mas nem tudo que tem lá as pessoas vão utilizar. Às vezes as pessoas querem um servidor mais simples, né, somente para acessar arquivos, somente para gerenciar outros tipos de equipamentos, e aí o Linux ele acaba sendo uma melhor opção por você conseguir modular esse servidor, né? Então essa é a grande e acho que uma das únicas vantagens, porque relacionado à segurança, existem diversos ataques de hackers por aí que foram efetuados em servidores Linux. Muita gente não fala muito sobre isso, mas isso é uma verdade inegável. Existe muito mais ataques de hackers e infecções por vírus em servidores com Linux do que servidores com Windows. Por quê? Porque o Linux tem muito mais demanda de mercado nessa área. Então, esse é um assunto que a gente poderia discutir em uma live específica falando de segurança. Mas o que eu queria falar para vocês nesse vídeo, para a gente já finalizar, é que o Windows ele tem essa não é uma meritocracia natural, é algo que a Microsoft ela conquistou devido ao seu grande investimento no sistema operacional. Então, por mais que o Windows hoje não seja aí a principal fonte de renda da Microsoft, ele ainda é um sistema muito utilizado. Aliás, ele é amplamente utilizado no mercado, permitindo com que todos os softwares que sejam lançados em mercado, profissionais, sejam lançados primeiramente para o Windows e Mac, para depois, se os desenvolvedores decidirem se vale a pena ou não, aí talvez a gente tenha uma versão ali para o Linux, como é o caso do próprio DaVinci Resolve. No DaVinci Resolve, por exemplo, eu consegui abrir ele no Windows, eu não consegui executar, ele fala que a minha placa de vídeo não suporta, mas eu consegui executar. No Linux eu não consegui isso, tá? Eu pretendo testar mais para frente em outras distribuições, porque nas que eu testei até o momento não abriu, mas no Windows pelo menos eu abri, então é um bom começo. É apenas uma limitação de hardware, e não de codec, não de desempenho, eu consegui abrir ele, mas ele ficou com alguns artefatos na tela de edição, porque a minha placa realmente não dá conta, tá? Infelizmente é uma placa de vídeo mais fraca para o DaVinci Resolve. Mas para fazer o que eu estou fazendo nesse momento aqui, como vocês estão vendo, a gente consegue usar o Windows tranquilamente, mesmo ele rodando, pessoal, em um sistema completamente limitado com relação a desempenho e hardware,
codecs, né? Então, eu acho que não tem muito o que discutir, né, gente? O Windows, ele sim. E por que isso tem relação com o Cosmic, tá, gente? Como eu tinha falado no início do vídeo, a System76 ela quer concorrer justamente com sistemas mais robustos. Então eu acredito que tem muita coisa do Cosmic Desktop que ela copiou do Windows e de outras interfaces justamente para tentar trazer a melhor experiência, né? Ou seja, o melhor dos dois mundos. Ou seja, uma experiência que ao mesmo tempo se parece muito com o Mac, mas também tem a alternativa em que a experiência se parece muito com o Windows 11. Tem até alguns menus, né, algumas categorias no menu de controle lá do sistema, né, no painel de controle, que se assemelha muito com aquilo que a gente tem aqui no Windows, né? Então, isso é algo que a gente tem que dar ali um mérito, né? Tem que destacar essa sacada que a System76 teve no sistema, porque isso acaba deixando ele com um padrão visual muito próximo daquilo que as pessoas mais conhecem, que é o próprio Windows 11. Querendo ou não, ele já ultrapassou o Windows 10 em termos de quantidade de usuários, e principalmente quem joga na Steam já utiliza o Windows 11. O Windows 11 já ultrapassou muito o Windows 10, ele está muito à frente em relação aos usuários que jogam na Steam, né? Então isso é algo que a Microsoft conseguiu fazer e que todo mundo desacreditou, né? Eu por um tempo desacreditei, não vou mentir, mas a Microsoft finalmente conseguiu, né, ultrapassar o Windows 10 em usuários de desktop, principalmente considerando ali usuários que jogam, né? É mais de 63% dos usuários já estão utilizando o Windows 11 para poder jogar no desktop. Eu vou abrir a Steam aqui para vocês verem que não é papo furado meu, tá? Eu vou abrir aqui em tempo real para vocês, tá até atualizando aqui, ó, para mostrar para vocês que de fato, pessoal, a Microsoft ela conseguiu atingir aquilo que parecia inatingível, né? Que é justamente ultrapassar o Windows 10 em termos de usuário, em base do usuário. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui rapidinho e a gente vai mostrar isso para vocês, né? E a gente vai finalizar esse vídeo falando, pessoal, basicamente o quanto, né, tem um sistema robusto e com uma boa referência de mercado, que é o Windows e o macOS, mas o Windows ele está em primeiro lugar, então, que acaba inspirando as empresas a chegar aonde o System76 está chegando agora, que é justamente produzir uma interface, pessoal, que entrega uma experiência muito boa mesmo, tá? Vamos lá. Sistemas. Então olha só. Dezembro, o Windows 11, ele tem 70,6% dos usuários que jogam na Steam. É muita gente, cara. É muita gente. É basicamente o dobro daquilo que o Windows 10 tem hoje. Então não é papo furado não. Ele já tinha em agosto, ele tinha 63%. Né? Setembro ele já estava com 66%, então ele está aumentando gradativamente. Em questão de meses, isso aqui vai bater 80% dos usuários. E ponto. Todo mundo desacreditou, todo mundo negou, todo mundo não quis acreditar que isso seria possível, mas está aqui. A Microsoft provou que o Windows 11 é um sistema melhor que o Windows 10. Se assim não fosse, esse cenário aqui seria diferente, tá? Mas para gente finalizar esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Mais uma vez, se inscreva no canal, deixa seu like se não for inscrito, né? Se inscreva aí, confere a sua inscrição, tá? Compartilhe o vídeo e mais uma vez, se você quiser participar dos nossos projetos lá no Discord, onde eu tô dando suporte lá, né, gratuitamente para quem é membro aqui do canal, para quem quer utilizar o LWC Pro. Eu tenho a versão aqui para o Windows que eu vou publicar também no nosso site, eu vou publicar também lá no servidor. Mas para quem quer baixar a versão de Linux já está disponível no Drive, tá? Eu deixei o link, né, dele aqui no canal em uma live, deixei em um vídeo onde eu fiz o review dele. Mas se você quiser realmente ter acesso ao software, entra no nosso servidor, mande uma mensagem, tem um canal aberto lá que é LWC Pro Member, né? Que é o canal de membros do LWC Pro, que é o nosso software aí para conversão de vídeo no Linux para o DaVinci Resolve. Então se você quiser ter acesso ao link, entra nesse canal, mande uma mensagem que eu vou estar postando o link do Drive para você baixar o software lá e estar testando aí gratuitamente. Mas é necessário que você seja membro do canal ou que você seja membro do LWC Pro, né? Entrando no servidor e fazendo parte lá desse canal específico dentro do nosso servidor, tá? E aí, pessoal, eu vou estar sempre postando alguns links lá para quem quiser
né, tá apoiando esse projeto para a gente conseguir manter o software gratuito aí para Linux, tá? Eu ia lançar ele através de uma assinatura, mas eu acabei desistindo porque estava sendo complicado manter a estrutura, né? Ou seja, o servidor de ativação, né, a VPS para rodar esse servidor de ativação, né, de cadastro de usuários, para ter esse controle, pessoal, é caro, tá? É caro e atualmente não dá para manter isso. Então eu decidi torná-lo gratuito e permitir que vocês façam, enfim, contribuições voluntárias à medida que vocês conseguirem estar fazendo. Porque por assinatura eu teria que ter um valor fixo pelo software. Então, tanto deixando ele gratuito para vocês, vocês vão decidir o valor que vocês podem estar doando para o projeto aí. Então, né, se você quiser utilizar o software e testar e você achar que vale a pena mandar alguma quantia para incentivar o projeto, é só entrar lá no nosso Discord ou deixar aqui nos comentários a solicitação do link do servidor do Discord e do link do aplicativo que eu vou estar mandando aí para vocês nos comentários. Eu deixo no comentário fixado aí para você estar testando, fechou? Mas, de qualquer forma, tô ficando por aqui, um forte abraço, valeu e até o próximo vídeo.